Capítulo 23. Ariel Sharon e Mahmoud Abbas. O fim de Sharon. A ascensão do Hamas em Gaza. Netanyahu e a expansão dos assentamentos judaicos. Inviabilização do Estado palestino. Fracasso do processo de paz. Vitória do Hamas e operações contra Gaza. Operation Protective Edge. Arrasamento de Gaza. Jimmy Carter contra Netanyahu. Conflitos na mesquita de Al-Aqsa. Desacordos Obama-Netanyahu. Assistência militar do Pentágono a Israel para 2016. O presidente George W. Bush, ao receber na Casa Branca Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, eleito presidente da OLP e da Autoridade Palestina após a eliminação de Yasser Arafat, saudou-o em discurso no Rose Garden como o líder capaz de criar um Estado palestino peaceful and democratic, pacífico e democrático, e rejeitar a violência. Declarou que Israel must remove unauthorized outposts and stop settlement expansion. Tem que remover os postos avançados não autorizados e parar a expansão do assentamento. E que a solução viável de 2 estados must ensure contiguity of the West Bank and a state of scattered territories will not work. Deve garantir a contiguidade da Cisjordânia e um estado de territórios dispersos não funcionará. Pouco depois, em 24 de junho de 2002, no Rose Garden, declarou que it is untenable for Israeli citizens to live in terror. É insustentável para os cidadãos israelenses viverem em terror. Mas também it is untenable for Palestinians to live in squalor and occupation. É insustentável para os palestinos viverem na miséria e na ocupação. E a dizer que aquela situação não apresentava perspectiva de melhoria de vida, pois os israelenses continuariam to be victimized by terrorists, a ser vitimados pelos terroristas, e Israel tinha que defender-se. Reconheceu que, in the situation, the Palestinian people will grow more and more miserable. Naquela situação, o povo palestino ficará cada vez mais miserável. E que a única solução estava na criação de 2 states living side by side in peace and security. 2 estados vivendo lado a lado em paz e segurança. O presidente George W. Bush invertia, porém, os termos da equação. De certo, não se podia justificar os atentados de terror cometidos pelo Hamas e pelo Jihad Islâmica, com bombas e foguetes contra a população civil israelense. Mas não era a violência do Hamas que estava a gerar a ocupação do território da Palestina pelo Estado de Israel. Era exatamente a contínua ocupação do seu território e a consequente situação more and more miserable do povo palestino que gerava a violência e alimentava o terror do Hamas e do Jihad Islâmica. O roadmap apresentado pelo denominado Quarteto do Oriente Médio, que representantes da ONU, União Europeia, Estados Unidos e Rússia formaram para salvar o processo de paz, foi inicialmente aceito pelo então primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas,
em 2003, e pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, cujo gabinete o aprovou, mas o inviabilizou com inúmeras ressalvas. A retirada de 21 assentamentos da faixa de Gaza foi iniciada pelo governo de Israel em 2005, em meio à vasta resistência de milhares de colonos israelenses, muitos dos quais tiveram de ser retirados pelos soldados da IDF, as Forças de Defesa de Israel, de caves e sinagogas onde se refugiaram. 4 assentamentos foram igualmente desmontados. Ariel Sharon, entretanto, sofreu em 4 de janeiro de 2006 mais um derrame, hemorragia cerebral maciça, que o deixou em estado de coma, a viver em estado vegetativo no Sheba Medical Center, onde faleceu 8 anos depois, em 11 de janeiro de 2014, com a idade de 85 anos. E o Estado de Israel não cumpriu nenhum acordo. Por outro lado, Mahmoud Abbas, embora um dos fundadores da PLO, Al-Fatah, eleito presidente da Autoridade Palestina, não tinha o mesmo carisma histórico, liderança e força que Yasser Arafat para conter as tendências radicais representadas sobretudo pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, organizações sustentadas pela Irmandade Muçulmana. Daí que a OLP, Fatah, perdeu as eleições de 2006. A vitória do Hamas aguçou as tensões e conflitos armados irromperam entre as duas facções em junho de 2007. A Autoridade Nacional Palestina, cuja jurisdição abrangia os territórios ocupados por Israel, Gaza, Jerusalém Oriental e West Bank, Cisjordânia, sob a presidência de Mahmoud Abbas, ficou restrita desta arte somente à Cisjordânia. Com a enfermidade de Ariel Sharon, Ehud Olmert, do Kadima, assumiu a função de primeiro-ministro de 2006 a 2009. E não obstante o presidente George W. Bush haver defendido a criação de 2 estados na Palestina, o fato foi que os Estados Unidos não quiseram ou não puderam impedir que Israel prosseguisse com o alargamento de suas fronteiras. Tampouco a condenação internacional, as resoluções da Assembleia Geral da ONU e decisões da Corte Internacional de Justiça sustaram a incoercível expansão dos assentamentos judaicos, cuja população crescia em média 5% ao ano. O Quarteto do Oriente Médio não conseguiu retomar o processo de paz. Desde 1996, quando Benjamin Netanyahu pela primeira vez assumiu o poder, amplamente apoiado pelos ultra-ortodoxos e pelos judeus russos imigrantes, os assentamentos ilegais de colonos recresceram rapidamente, tanto na Cisjordânia quanto em Jerusalém Oriental, não obstante haver ele assinado nos Estados Unidos com Yasser Arafat o Protocolo de Hebron, 1997, e o Wye River Memorandum, 1998, ambos sob o patrocínio do presidente Bill Clinton. Toda a sua política visou inviabilizar a criação de um Estado palestino soberano e contíguo, vizinho do Estado de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu jamais escondera ser contrário à criação de um Estado palestino. Nutria um trauma e, de certo, um ressentimento pessoal contra os palestinos. Seu irmão mais velho, o tenente-coronel Yonatan Netanyahu, comandante de um destacamento das IDF,
morreu em 4 de julho de 1976, aos 30 anos, durante a Operation Thunderbolt, a fim de resgatar 105 judeus capturados por terroristas da Frente Popular de Libertação da Palestina e da organização alemã Baader-Meinhof, no Airbus da Air France, sequestrado e levado para o aeroporto de Entebbe, Uganda, quando voava entre Tel Aviv e Paris. Um ano depois, aos 28 anos, em Boston, Benjamin Netanyahu manifestou abertamente rejeição à ideia de um Estado palestino junto com o Estado de Israel, ao dizer que tal Estado já existia e era a Jordânia. E acrescentou que "There is no right to establish a second one on my doorstep, which will threaten my existence. There is no right whatsoever." Não há direito de estabelecer um segundo Estado à minha porta, o que ameaçará a minha existência. Não há direito algum. Em 1996, logo após tornar-se primeiro-ministro, quando visitou Ariel, um grande assentamento na Cisjordânia, West Bank, declarou: "Nós estamos aqui permanentemente, para sempre." E prometeu a implantação de novas comunidades judaicas ali nas terras que pertenciam a um futuro Estado palestino. Entretanto, durante a campanha eleitoral de 2009, declarou que, se tivesse garantia de desmilitarização e se os palestinos reconhecessem Israel como Estado judaico, ele estaria disposto a concordar com um real tratado de paz. Abre aspas, um Estado palestino desmilitarizado lado a lado com o Estado judaico. Fecha aspas. As palavras de Netanyahu não passavam de fumos vendere, fumaça, e significavam que ele, na realidade, não aceitava qualquer Estado palestino. A desmilitarização implicava a carência de soberania e possibilitava que o Estado de Israel continuasse a adentrar e ocupar toda a Cisjordânia, a reduzir gradativamente uma área de 5.640 km², o espaço que restava para a população árabe, cerca de 4,6 milhões, já dispersa em bolsões isolados e sem sequer o direito de votar. Antes de ser eleito, em 2009, Benjamin Netanyahu, na condição de ministro para assuntos estrangeiros, proclamara que a questão da imigração e a absorção dos imigrantes estava na lista de prioridades do governo, que trabalharia vigorosamente para que judeus de todos os países do mundo fossem habitar Israel. A pressão demográfica tornou, portanto, incoercível o alargamento das fronteiras do Estado que ele promoveu como primeiro-ministro a uma velocidade sem precedentes, mediante a autorização ilegal de novos assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. De 1948 até o ano de 2014, cerca de ou mais de 3.152.146 judeus, dos quais 1.223.723 procedentes da antiga União Soviética, migraram para Israel, ademais de muitos outros originários da Etiópia e da França. E o fato foi que, desde quando voltara ao poder, em 2009, até o início de 2014, o número de judeus assentados na Cisjordânia cresceu 23%, saltando para 355.993, enquanto o total da população de Israel, calculada em 8 milhões, aumentou somente 9%. Como primeiro-ministro em 2010, afirmou em uma cerimônia de plantação de árvores na Cisjordânia que, abre aspas, "We are planting here
We will stay here. We will build here. This place will be an inseparable part of the state of Israel for eternity. Nós estamos plantando aqui. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos construir aqui. Esse lugar será uma parte inseparável do Estado de Israel para a eternidade. E a Elia continuou a imigração. Mais e mais judeus chegaram, a fim de assentar colônias nos territórios ocupados por Israel, especialmente a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em apenas 3 meses de 2015, de janeiro a março, chegaram a Israel cerca de 6.500 judeus, a vasta maioria da Europa, dos quais 1.971 da Ucrânia, um incremento de 215% sobre os 625 que migraram no mesmo período em 2014, enquanto o número de russos alçou para 1.515, um aumento equivalente a 50%. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conclamou os judeus a imigrarem em massa para Israel, dizendo que os receberia com os braços abertos. Em torno de 310.000 a 500.000 judeus ainda viviam na França, um terço ou metade do 1 milhão dos que moravam na Europa em 2010. Embora nos países do leste, no extinto bloco soviético, o número houvesse desde então dramaticamente decaído. A crescente pressão demográfica, decorrente da Elia, a imigração, forçou diretamente a expansão das colônias na Cisjordânia e na área de Jerusalém Oriental, inviabilizando de fato a criação de outro Estado na Palestina. E era essa a estratégia de Netanyahu: aumentar mais e mais a população judaica de Israel, que crescera de 806.000 em 1949 para 6,3 milhões em 2015, quando os árabes representavam 20,7% da população, 1,7 milhão, e 4,5%, 366 mil pessoas, eram identificados como pertencentes a outras etnias e nacionalidades. Entretanto, segundo o Palestinian Central Bureau of Statistics, a estimativa era de que, em 1915, 2,9 milhões de palestinos vivessem na Cisjordânia, 1,85 milhão na faixa de Gaza, 1,47 milhão no Estado de Israel, em uma população de 12,1 milhões, da qual havia 5 milhões e meio refugiados em países árabes e 675 mil em outras partes do mundo. A previsão era de que o número de palestinos na Cisjordânia e em Gaza equivalesse ao total de judeus, aproximadamente da ordem de 6,4 milhões em 2016, chegando a 7,14 milhões em 2020, enquanto o número de judeus aumentaria apenas para 6,87 milhões se a taxa de crescimento corrente se mantiver. O cerne da questão para Israel consistia em preservar indisputável e clara maioria judaica no total da população, segundo o professor Sérgio Della Pérgola, da Universidade de Jerusalém. Esse, na sua opinião, era o pré-requisito para a sua future existence as a Jewish and democratic state, para a sua existência futura como um Estado judeu e democrático. Sim, democracia exclusiva para judeus. E aí a razão pela qual Netanyahu não anexava os territórios ocupados por Israel.
para não dar aos palestinos os mesmos direitos que os judeus, e nem admitia a criação de um Estado palestino. Tendência democrática ele nunca tivera, nem manifestara, e jamais dera valor à vida dos palestinos. Em março de 2009, quando Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, visitou Israel, Netanyahu, como um desafio à política do presidente Barack Obama, anunciou o plano de construir 1.600 novas residências na parte oriental de Jerusalém, prevista para ser capital de um futuro Estado palestino, violando a lei humanitária, especialmente a Quarta Convenção de Genebra, conforme as resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU. This is starting to get dangerous for us. Isso está começando a ficar perigoso para a gente, disse-lhe Biden, acrescentando que What you're doing here undermines the security of our troops who are fighting in Iraq, Afghanistan and Pakistan. O que você está fazendo aqui mina a segurança de nossas tropas que lutam no Iraque, Afeganistão e Paquistão. Isso nos põe em perigo e põe em perigo a paz regional. Netanyahu não cedeu e Joe Biden nada pôde fazer em face do respaldo a Israel do multimilionário lobby judaico, o American Israeli Public Affairs Committee, AIPAC, um dos fatores reais de poder nos Estados Unidos, sem o qual nenhum congressista se elegia. Em fevereiro de 2011, o Conselho de Segurança aprovou por 14 votos e os Estados Unidos, como sempre, vetaram a resolução apresentada por 2/3 das Nações Unidas, condenando como ilegais e um obstáculo à paz os assentamentos de Israel na Cisjordânia. Porém, a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Luísa Viotti, então na presidência rotativa do Conselho de Segurança, reafirmou, inclusive para a imprensa, que, abre aspas, Israel's ongoing settlement activity had become the most important obstacle to a comprehensive solution. A atividade de assentamento em curso de Israel tornou-se o obstáculo mais importante para uma solução abrangente. E a acentuar que o texto da resolução declarava todos os assentamentos illegal and an obstacle to peace, ilegais e um obstáculo para a paz. Acrescentou que ambas as partes deviam buscar uma resolução in support of a two-state solution, em apoio a uma solução de 2 estados. Contudo, nada deteve a ocupação da Cisjordânia por Israel. Lá, Ehud Olmert, como primeiro-ministro em 2006 a 2009, promovera em 2 anos a construção de 5.120 residências. De acordo com o Israel's Central Bureau of Statistics, o CBS, havia em fins de 2013 350.000 habitantes nos assentamentos da Cisjordânia, excluindo Jerusalém Oriental. Aquele tempo, 2013, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, com base no relatório da Fact-Finding Mission enviada à Palestina, considerou que os crescentes assentamentos promovidos por Israel configuravam, abre aspas, creeping form of annexation which compromised the right to self-determination of the people of the occupied Palestinian territories. Uma forma rasteira de anexação que comprometia o direito à autodeterminação do povo dos territórios palestinos ocupados. E exortou a comunidade internacional no sentido de pressionar Israel para que fossem desmantelados
all settlements which were in flagrant violation of international law. Todos os assentamentos que estavam em flagrante violação da lei internacional. Em janeiro de 2014, Netanyahu anunciou, no entanto, a construção de 1.400 novas casas e apartamentos nas áreas que pertenceriam a um futuro Estado palestino, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde já viviam 500 mil israelenses. E na primeira metade de 2015, o número de colonos lá estabelecidos saltou para 547 mil, entre 2,8 milhões de palestinos. A continuidade de tais assentamentos ilegais, conformando vilas e cidades, cada vez mais difíceis ou mesmo impossíveis de desmontar, constituía de fato o maior obstáculo à paz e à criação de um Estado palestino soberano em um território contíguo. Outro sim, a despeito de que a Resolução 181 da ONU, de 1947, houvesse concebido Jerusalém como corpus separatum, Israel, que ficara com a parte ocidental sob seu controle, anexou a parte oriental, deixada com a Jordânia, durante a Guerra dos 6 Dias, 1967, e a intenção era de que toda a cidade permaneceria como eterna e indivisível capital do povo judeu. Essa pretensão, o Knesset, a Assembleia Legislativa de Israel, legalizou em 1980, ao proclamar Jerusalém eterna e indivisível capital do Estado de Israel. E de fato ela foi efetivada ao longo dos anos, expoliando os palestinos de suas residências e direitos. De 1967 a 2006, um total de 8.269 palestinos residentes em Jerusalém Oriental perderam suas residências. Somente em 2006, 1.363 palestinos foram privados de seus direitos de viver na cidade. E entre 2007 e 2009, 5.585 em Jerusalém Oriental foram despojados de tudo pelo governo de Israel. Desde que Ariel Sharon, em 2005, desmantelou 21 assentamentos em Gaza, retirou as tropas da IDF e entregou a área à autoridade palestina. Esse pequeno enclave de 225 mil milhas quadradas entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo continuou sob estrito bloqueio naval e terrestre, coadjuvado pelo Egito, que fechou as passagens pela sua fronteira a impedir a entrada e saída de pessoas e bens, exceto os que considerava humanitários, o que levou à virtual paralisação da indústria lá existente, privada de matérias-primas e mercados de exportação. O pretexto era evitar o contrabando de armamentos para o Hamas. Netanyahu, porém, justificou constantemente a erradicação dos palestinos da Cisjordânia com o argumento de que a retirada de Gaza das forças da IDF em 2005 possibilitara que o Hamas vencesse as eleições parlamentares lá realizadas. Era uma falsa percepção. O candidato Ismail Haniyeh venceu em 2006 as eleições na faixa de Gaza, em virtude, certamente, da eliminação de Yasser Arafat, cuja liderança era muito superior à de Mahmoud Abbas. Yasser Arafat, mais objetivo e pragmático, entendera que a coexistência com o Estado de Israel era inevitável. Israel constituía uma realidade econômica, social, política e militar, reconhecido como personalidade jurídica do direito internacional.
uma realidade irreversível. E com seu carisma, construído ao longo das lutas, induziu a OLP, ao Fatah, a aceitar as resoluções 242, de novembro de 1967, e 338, de outubro de 1973, do Conselho de Segurança da ONU, o que implicava o reconhecimento do Estado de Israel, bem como a renunciar ao terrorismo, cujas operações não haviam produzido qualquer resultado. E seu objetivo foi facilitar o fim dos conflitos e avançar as negociações a fim de viabilizar, dentro da moldura dos acordos de Oslo, a criação de um Estado palestino independente, em 22% da Palestina histórica, paralelo ao Estado de Israel, já a ocupar 78%. Porém, era mais duro nas negociações com Sharon. Recusou-se a conceder a Israel o controle sobre o nobre santuário, isto é, a mesquita Al-Aqsa, Domo da Rocha, e uma vez eliminado, o Hamas adquiriu mais força e não só venceu as eleições, como derrotou a OLP e consolidou o poder em Gaza, em choques armados com Fatah, travados em 2007. Mahmoud Abbas contou com o respaldo do MI6 para robustecer a autoridade palestina sob a presidência, cujo espaço se restringiu à Cisjordânia com a implementação de mais e mais assentos judaicos. O Hamas, ao conciliar-se com a OLP em 2014 para formar um governo de coalizão, os termos do entendimento entre as duas organizações implicitamente deviam levar ao reconhecimento do Estado de Israel, dentro das fronteiras de 1967. Mas Netanyahu suspendeu as negociações com a autoridade palestina e afastou-se do processo de paz que nunca passou efetivamente de falácia. As tensões recrudesceram. O Hamas perseverou então em não admitir a existência de Israel como Estado judaico e continuou a disparar foguetes Qassam contra suas cidades. De qualquer modo, o fato foi que, a pretexto de retaliar o disparo desses foguetes desde Gaza, como atos de terrorismo, o primeiro-ministro Netanyahu armou a Operation Protective Edge após o acordo de reconciliação entre Fatah e o Hamas. As dificuldades nas negociações com Israel induziram Mahmoud Abbas a reaproximar-se do Hamas, com o propósito de acumular força ao conjugar politicamente a Cisjordânia, sob a jurisdição formal da Autoridade Palestina, com a faixa de Gaza. Daí que as duas facções palestinas haviam formado um governo de unidade, provisoriamente reconhecido pelo Departamento de Estado, conquanto classificasse o Hamas como organização terrorista. Porém, Netanyahu advertiu Mahmoud Abbas de que ele devia escolher entre a paz com Israel ou o Hamas. A conciliação dos governos de Gaza e Ramallah consistiu significativo e histórico acontecimento, mas não condizia com os interesses de Netanyahu. Não lhe convinha. Era inevitável, portanto, que as hostilidades, mais cedo ou mais tarde, eclodissem. E em 10 de junho de 2014, 3 jovens israelenses entre 16 e 19 anos de idade, Naftali Frankel, Gilad Shaar e Eyal Ifrat, foram raptados na estrada num assentamento em Alon Shivut, em Gush Etzion, na Cisjordânia, ocupada por Israel, enquanto pediam transporte para retornar às suas residências. O primeiro-ministro Netanyahu, sem qualquer evidência, logo acusou o Hamas pelo sequestro. Khalid Mashal, seu principal dirigente, e o governo da Autoridade Palestina
negaram responsabilidade pelo acontecimento, conquanto, sem o seu conhecimento, membros isolados das brigadas Izz-ad-Din al-Qassam pudessem haver raptado e assassinado os 3 jovens. O Hamas não estava interessado em escalar o conflito. Mas o propósito de Israel consistia não só em vingar o assassinato dos jovens colonos, como também demolir tudo o que restara do seu aparato após as sangrentas operações de guerra Operation Cast Lead, lá em 2008, e Operation Pillar of Cloud e Defense, lá em 2002, que haviam assolado Gaza. E Netanyahu reagiu como se realmente o Hamas fosse culpado pelo acontecimento. As IDF, a título de buscar os 3 jovens, iniciaram então a Operation Brother's Keeper, que durou 11 dias e prendeu na Cisjordânia 419 palestinos, inclusive todos os líderes do Hamas. Durante algumas escaramuças, tombaram 3 soldados das IDF, enquanto dezenas de palestinos pereceram. As buscas duraram 3 semanas, e os cadáveres dos 3 jovens foram descobertos, semi-enterrados, embaixo de rochas, próximo à cidade de Hebron. No mesmo dia, 1º de julho, a Força Aérea de Israel executou 3 ataques de precisão contra as estruturas do Hamas e do Jihad Islâmica, em resposta a 18 foguetes disparados de suas bases na faixa de Gaza. Após os funerais em Al-Hol, fundamentalistas israelenses realizaram manifestações gritando morte aos árabes. E como retaliação, alguns sequestraram e, após espancar, queimaram vivo o adolescente palestino de 16 anos, Mohamed Abu Khideir. Houve em seguida uma sequência de ataques a crianças árabes. Ainda que Salah al-Aruriri, organizador em 1991 das brigadas Izz-ad-Din al-Qassam, dissesse, talvez a título de propaganda, para clérigos na Turquia, onde estava exilado, que seus militantes raptaram e mataram os 3 jovens israelenses, Khalid Mashal continuou a negar que o Hamas, do qual era o dirigente, houvesse cometido a atrocidade contra os jovens israelenses. E com forte razão. Nem o governo de Israel, nem a mídia internacional deram maior importância ao fato de que, mediante um panfleto que logo circulou em Hebron, a primeira organização a reivindicar a responsabilidade pelo bárbaro martírio dos jovens foi o Daesh, alegando que se tratava de represália pela morte de 3 de seus militantes na Cisjordânia. Com efeito, é possível que militantes das brigadas Al-Qassam, empenhados em criar raízes na Cisjordânia, tenham aderido ao Daesh. E o Hamas certamente não tinha interesse em desafiar Israel com tão hediondo crime, mero ato de terror, sem qualquer finalidade política, há poucos meses de formar um governo de coalizão com a OLP. Tratou-se evidentemente de banditismo e cruel provocação. O Hamas estava consciente de que não podia acabar com o Estado de Israel. Não tinha condições militares de derrotá-lo. A assimetria era imensa. Era um non-state actor com limitado armamento. O sistema antimísseis Iron Dome de Israel interceptava cerca de 90% dos foguetes Qassam. Esses foguetes Qassam, de cujo alcance era de apenas 3 a 4,5 quilômetros, sem adequação para alvos militares, foguetes primitivos, autopropulsados e sem guia, de fabricação local. O terror era mais psicológico do que realmente físico. Ainda que os foguetes Qassam
algumas vezes atingissem áreas densamente povoadas e vitimassem civis israelenses. De qualquer modo, se bem que o Hamas não configurasse qualquer ameaça real, Netanyahu, a odiar obsessivamente os palestinos, não podia suportar um foco de resistência à dilatação do Estado de Israel, por ele almejada como objetivo estratégico do seu governo. O assalto a Gaza, portanto, era uma questão de timing, clima e esfera da operação militar. O governo de Netanyahu estava à espera de uma evasiva de self-defense, o motivo para escalar o conflito. E os radicais das brigadas Qassam o Jihad Islâmico, no curso de uma semana, dispararam cerca de 29 foguetes e morteiros que atingiram Haifa, Jerusalém e Asdod, em Israel. A pedido de Khalid Mashal, dirigente do Hamas, o ministro para Assuntos Estrangeiros do Egito, Sameh Shukri, esforçou-se para acalmar a situação junto a Netanyahu. Não conseguiu. E de 7 para 8 de julho de 2014, tropas de infantaria, artilharia, tanques e engenheiros militares das IDF invadiram a faixa de Gaza, deflagrando a Operation Protective Edge, com a participação da Força Aérea e de navios de guerra, bem como o suporte de Shin Bet, conhecida em hebraico pelo acrônimo de Shabak, Sherut Abtashon Aklali, um dos 3 serviços de inteligência de Israel, e cujo lema era Magen Velo Yera, defender sem ser visto. A campanha durou 50 dias, de 8 de julho a 26 de agosto de 2014, e matou 2.251 palestinos, a maioria civis, entre os quais 539 crianças. Ademais de tantas letalidades, 11.231 foram mutilados, feridos ou permanentemente desfigurados. Por outro lado, as IDF tiveram 66 baixas e 7 civis israelenses morreram, em consequência dos foguetes do Hamas. A ofensiva terrestre, com artilharia e outros explosivos, e os ataques aéreos, lançamento indiscriminado de mísseis e bombas em áreas densamente povoadas, devastaram milhares de residências. Cerca de 20.000 habitantes perderam seus lares, mais de 100.000 edifícios foram total ou parcialmente arruinados, em uma área de 360 km², assim como arrasados 148 escolas, 15 hospitais, 45 centros médicos, 247 fábricas e 300 centros comerciais, inclusive um moderno em Rafah, depósitos de combustíveis e as plantas de geração de energia e de suprimentos de água. As IDF derrocaram toda a infraestrutura civil de Gaza e danificaram a agricultura. Em fins de julho de 2014, a ONU estimava que quase um quarto dos 1.700.000 residentes em Gaza haviam sido deslocados pelos ataques, e todos estavam a enfrentar a falta de suprimentos básicos. O fato foi que realmente cerca de 300.000 palestinos foram desabrigados e muitos buscaram refúgio nas unidades dos United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. A Anistia Internacional acusou as IDF de haver cometido crimes de guerra durante os 50 dias de campanha, com desproporcional e indiscriminada acometida contra áreas densamente povoadas, destruindo escolas e outros edifícios onde civis se abrigavam, sob a alegação de que eram usados para esconder foguetes. E United Nations Human Rights Council posteriormente aprovou resolução
no qual não somente manifestou grave preocupação com possible war crimes, com possíveis crimes de guerra cometidos por Israel, como condenou todas as violações dos direitos humanos, rompendo as leis internacionais. You appalled at the widespread and unprecedented levels of destruction, death, and human suffering caused. Consternado com os níveis generalizados e sem precedentes de destruição, morte e sofrimento humano causados em Gaza. De fato, durante a Operation Protective Edge, centenas de pessoas foram detidas nos territórios palestinos ocupados por Israel sem acusação ou julgamento, com base apenas em informações secretas. Não lhes foi permitido ter acesso a advogados e, incomunicáveis, continuaram a ser torturados e maltratados pelos agentes de Shin Bet Shabak, o Serviço de Segurança Interna de Israel, durante vários dias, às vezes semanas. Os métodos eram similares aos usados pela CIA em Guantánamo e Abu Ghraib, no Iraque, e incluíam várias agressões físicas, sovas e estrangulamento, e situações de estresse prolongadas, bem como ameaças contra suas famílias. Conforme o Banco Mundial, o bloqueio, as guerras e a pobre governança estrangularam a economia de Gaza, e a taxa de desemprego tornara-se a mais alta do mundo, a atingir 43% da população, e entre os jovens, mais de 60% ao fim de 2014. A população sofria com serviços públicos muito precários, deficientes, escassez de eletricidade e água, e cerca de 80% dos habitantes dependiam da assistência da United Nations Relief and Organizations for Palestinian Refugees para sua sobrevivência, enquanto mais de 40% caíram abaixo da linha de pobreza. E a cidade de Gaza não havia sido reconstruída depois das guerras de 2008 e 2012, porque Israel não autorizava. Conforme o Banco Mundial, abre aspas, while shocking, these numbers fail to fully convey the difficult living conditions that nearly all Gaza's residents have been experiencing. Embora chocantes, esses números não conseguem transmitir totalmente as difíceis condições de vida que quase todos os moradores de Gaza têm experimentado. Mesmo more shocking, acentuou o informe do Banco Mundial, era a realidade que mais de 1,8 milhão de residentes estavam confinados a uma área de 160 quilômetros quadrados, uma das mais densamente povoadas do mundo, e não podiam ir além desses limites sem permissão. Desde que estabeleceram o bloqueio de Gaza em 2007, o objetivo de Israel foi manter a população na penúria e a economia à beira do colapso. O ministro da Defesa de Israel, Tzipi Livni, manteve o mais estrito e severo controle sobre os produtos que entravam em Gaza e baniu os mais diversos alimentos, entre os quais espaguete e outras massas, coentro, ervas para temperos e até ketchup, por considerá-los desnecessários. E as crianças sofreram ainda mais as consequências. De acordo com o Center for Mind-Body Medicine, baseado em Washington, mais de um terço das crianças de Gaza apresentava sinais de Post-Traumatic Stress Disorder, desordem de estresse pós-traumático, mesmo antes do conflito armado de 2014. E depois desse, muito mais. O status quo em Gaza é insustentável, e esse status quo
foi exacerbado pelo bloqueio e 3 brutais operações militares de Israel em 2008, 2012 e 2014. Gaza de lenda é: Gaza deve ser destruída. E estava em escombros. Em novembro de 2015, o número de refugiados atingia no mínimo 7,1 milhões de pessoas em diversos países do mundo, e cerca de 427 mil internamente deslocados com a destruição de seus lares, conforme a United Nations Refugees Agency, conforme a Agência de Refugiados das Nações Unidas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ao visitar a Cisjordânia em maio de 2015, declarou em entrevista à imprensa que a situação de Gaza era intolerável. E esteve com Mahmoud Abbas em Ramallah, mas não se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu por considerar o waste of time, uma perda de tempo. Na ocasião, embora condenasse os atos criminosos do Hamas, disse que seu dirigente, Khalid Mashal, não era terrorista, e defendeu a conciliação com Fatah, a fim de que houvesse novas eleições para a Autoridade Nacional Palestina. O ex-presidente Jimmy Carter tinha razão. O Hamas, na realidade, é uma facção política nacionalista e militante empenhada em estabelecer um Estado palestino. E embora não reconhecesse a legitimidade do Estado de Israel e efetuasse ações de terror que atingiam civis, Khalid Mashal, seu líder, rejeitou publicamente qualquer comparação com o ISIS feita por Netanyahu de modo a justificar a guerra contra Gaza. At the moment, there is zero chance of the two-state solution. No momento, há 0 chances para uma solução de 2 estados, disse o ex-presidente Jimmy Carter em agosto de 2015. E, a ressaltar que as perspectivas de paz eram as piores possíveis, acentuou que o primeiro-ministro Netanyahu has any intention, não tem nenhuma intenção, de fazer qualquer progresso nesse sentido, isto é, alcançar a paz, de nunca haver querido sinceramente a solução de 2 estados e haver desde cedo decidido adotar a one-state solution, a solução de um Estado único, mas sem dar aos palestinos iguais direitos. Essa era realmente a decisão de Netanyahu, conquanto Israel pudesse ganhar em uma década cerca de 120 bilhões de dólares com a solução de 2 estados, segundo as estimativas da Rand Corporation, ao passo que os palestinos apenas ganhariam 50 bilhões. Em outubro de 2015, em reunião do Comitê de Defesa e Assuntos Exteriores do Knesset, a Assembleia de Israel, Netanyahu revelou aos demais membros que não tinha plano de entregar o controle da Cisjordânia aos palestinos como parte do processo de paz, e afirmou, abre aspas, a esse tempo, necessitamos controlar todo o território por um futuro previsível. Fecha aspas. Ele cria que, abre aspas, metade dos palestinos era governada pelo Islã extremista, que nos quer destruir. Se houvesse eleições amanhã, o Hamas venceria. Fecha aspas. A perspectiva, naquelas circunstâncias, era de que o Hamas realmente triunfasse. Não estava envolvido em inócuas negociações com Israel e, ademais, dispunha de um serviço de assistência à população árabe que a autoridade palestina não dava. Porém, não apenas a situação de Gaza era funesta e insustentável. Também em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, a convulsão latejava. E os conflitos eclodiram entre 13 e 15 de setembro, véspera do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, no Templo do Monte.
onde também estava edificada a mesquita de Al-Aqsa, junto ao Domo da Rocha, o nobre santuário Haram al-Sharif, reverenciado como um lugar de onde o profeta Maomé teria ascendido ao céu e para receber o Alcorão diretamente de Alá. As tensões latentes entre israelenses e palestinos fermentavam em todos os territórios ocupados por Israel. Entretanto, escalaram cada vez mais após a polícia de Israel haver invadido a mesquita de Al-Aqsa para derrubar as barricadas que dentro os palestinos haviam erguido, usando granadas de gases lacrimogêneos e granadas estonteantes. E desde então, os choques não cessaram. Os palestinos recorreram aos mesmos métodos usados pelos judeus zelotes, nacionalistas, que efetuaram uma campanha de terror desde o ano 48 a.C., durante o reinado de Idumean Herodes, até a queda de Jerusalém e de Massada em 70 e 73 d.C., com o propósito de encorajar a insurreição contra o domínio de Roma. Os sicari, infiltrados nas cidades, apunhalavam legionários romanos e judeus colaboradores com a sica, a adaga curva, escondida debaixo da manta. E assim fizeram os palestinos, desde a invasão da mesquita de Al-Aqsa, cerca de 2000 anos depois. Diversos israelenses foram assim assassinados em Jerusalém, e o levante escalou, com os palestinos a enfrentarem os soldados de Israel, lançando pedras, muitas com fundas, slingshot, como Davi abatera Golias, no vale de Elá, Emek Haelá. Os apunhalamentos, tiros, pedradas e incêndios tornaram-se acontecimentos cotidianos, e as IDF responderam com agressiva e letal repressão contra os suspeitos de terrorismo. Só em outubro, centenas de palestinos, inclusive 150 crianças, foram presas. Dezenas de palestinos, sobretudo jovens, foram mortos pelas IDF, cujas tropas, ademais de bloquearem o acesso dos palestinos às plantações de oliveiras, perto da vila de Nablus, impedindo a colheita, demoliram ali residências e confiscaram terras. E a estação de rádio palestina Al-Luria, em Hebron, Cisjordânia, foi invadida durante a noite, no início de novembro, por soldados da IDF que destroçaram os equipamentos e se apossaram dos transmissores sob a alegação de que eram usados para incitar ataques aos israelenses. O primeiro-ministro Netanyahu acusou Mahmoud Abbas de incitar a onda de violência dos palestinos e advertiu que os israelenses tinham de aceitar que não havia probabilidade de paz e que eles iriam continuar a viver pela espada. Mas o próprio comandante do Diretório Militar de Inteligência, Agav Hamodin Aman, de Israel, o major-general Reus Halev, judeu ortodoxo, declarou em reunião do gabinete em 1º de novembro de 2005 que os sentimentos de fúria e frustração, especialmente entre os jovens, eram parte da razão da onda de ataques de terror em Jerusalém e na Cisjordânia. Esclareceu que os jovens se lançavam aos ataques terroristas porque estavam em desespero com o estado de coisas e sentiam que nada tinham a perder. O major-general Reus Halev, contrariando o que dissera o primeiro-ministro Netanyahu, informou que Mahmoud Abbas tentava manter a calma na Cisjordânia e instruir as suas forças no sentido de frustrar os atentados contra Israel, mas parecia que parte da juventude escapava do controle da autoridade palestina. A intifada, iniciada em setembro e que ainda em novembro não cessara, refletia o sentimento de revolta
que germinou ao longo de meio século de ocupação do território palestino por Israel, opressão e discriminação. E da mesma forma que o ex-presidente Jimmy Carter, o ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, do Partido Trabalhista, arguiu em entrevista à Associated Press que Netanyahu nunca foi sincero a respeito de paz, que nunca escapou do domínio da conversa, e nem com a criação de outro Estado ao lado de Israel. Porém, a alternativa para a existência de dois Estados na Palestina era, abre aspas, a guerra contínua e ninguém podia manter a guerra para sempre. Fecha aspas. Abre aspas. Netanyahu é contra o Estado binacional, mas admite que devemos viver para sempre pela espada. Isto é um pesadelo. Fecha aspas. Comentou o cientista político Menachem Klein, cuja promoção a Universidade Bar-Ilan negou por considerá-lo de esquerda. A estratégia de Netanyahu era efetivamente manter os israelenses em medo e ansiedade. A intolerância do governo de Netanyahu era tal que seu assessor de imprensa, Han Baratz, zombou desrespeitosamente do secretário de Estado John Kerry ao dizer que sua idade mental não excedia a de um menino de 12 anos, assim como acusou o presidente Obama de antissemitismo por defender a solução de dois estados. Netanyahu não o demitiu. As desculpas oficiais não cicatrizaram as feridas. O presidente Obama apenas fez uma avaliação realista de que não seria possível alcançar a paz na Palestina antes do término do seu mandato. E, segundo seu assessor de segurança nacional, Benjamin Rhodes, ele gostaria de ouvir como Netanyahu pretendia, sem conversações de paz, evitar a solução de um Estado e estabilizar a situação e assinalar que estava comprometido com a solução de dois Estados. E o fato era que nunca esteve comprometido com tal solução. A aceitação de criar mais um Estado, na Palestina, por parte de Netanyahu, significou apenas verba et praeterea nil, palavras e nada mais. Entretanto, não obstante as desavenças e dificuldades no relacionamento com Netanyahu, sobretudo por causa do acordo nuclear com o Irã, Obama destinou no orçamento de 2016 $3,1 bilhões a título de assistência militar, considerado pelo AIPAC, abre aspas, a most tangible manifestation of American support, a manifestação mais tangível de apoio americano a Israel, o que lhe permitirá a compra de esquadrões de F-35, totalizando 33 jatos, além de vários outros petrechos bélicos, dando assim lucros à indústria de armamentos. E Israel continuou o maior recipiente cumulativo da assistência militar dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, havendo recebido dos contribuintes americanos um montante de $124,3 bilhões em dólares correntes não inflacionados, como assistência bilateral, isto é, assistência militar, o que tornou as IDF uma das mais sofisticadas forças armadas do mundo, superior às de todos os estados vizinhos.